Existem construções espalhadas pelo mundo que parecem completamente normais à primeira vista. Pontes, prédios, estradas, lugares por onde milhares de pessoas passam todos os dias sem imaginar o que realmente está acontecendo por trás daquelas estruturas. Mas a verdade é muito mais assustadora. Algumas dessas construções estão à beira do colapso, literalmente. Estamos falando de estruturas que já apresentaram rachaduras profundas, falhas estruturais graves e sinais claros de desgaste, mas que mesmo assim continuam sendo usadas como se nada estivesse errado. Agora pensa comigo. Você atravessaria uma ponte sabendo que ela pode desabar a qualquer momento? Ou entraria em um prédio onde a própria base já começou a ceder? Parece algo improvável, distante, mas isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. Em vários lugares do mundo existem construções que desafiam os limites da segurança. Algumas foram mal projetadas, outras sofreram com o tempo, e há aquelas que simplesmente nunca deveriam ter sido construídas. E o mais impressionante é que muitas delas continuam de pé, por pura sorte. Hoje, você vai conhecer algumas das construções mais perigosas do mundo. Lugares onde um pequeno erro pode ser o suficiente para causar uma tragédia gigantesca. E depois desse vídeo, a forma como você enxerga essas estruturas nunca mais será a mesma. E se você quer continuar vendo conteúdos como esse, mostrando o lado mais extremo, perigoso e impressionante da engenharia, já se inscreve no canal agora, porque aqui no Engenharia Brutal Brasil você vai descobrir coisas que a maioria das pessoas simplesmente ignora. Estruturas gigantes, erros que custaram milhões e lugares que parecem normais, mas escondem riscos reais. Então, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E também me diz aqui nos comentários: você teria coragem de atravessar uma dessas construções? A partir de agora, o que você vai ver só fica mais intenso. Então fica até o final, porque algumas dessas construções simplesmente não deveriam existir. Ao redor do mundo, a engenharia é responsável por algumas das maiores conquistas da humanidade. Pontes que atravessam oceanos, prédios que desafiam a gravidade, túneis escavados em condições extremas, estruturas que, à primeira vista, parecem verdadeiras obras-primas, mas nem tudo é tão perfeito quanto parece. Por trás de muitas dessas construções, existem histórias que quase ninguém conhece. Decisões apressadas, erros de cálculo, materiais comprometidos, e, em alguns casos, falhas tão graves que colocam vidas em risco todos os dias. O mais impressionante é que essas estruturas continuam sendo utilizadas normalmente. Pessoas atravessam, trabalham e vivem nesses lugares, sem imaginar o perigo silencioso que pode estar escondido em cada detalhe. E quando a engenharia falha, as consequências podem ser devastadoras. Ao longo da história, já vimos estruturas gigantes colapsarem em questão de segundos, causando destruição, prejuízos milionários e, muitas vezes, tragédias irreversíveis. E o pior, alguns desses casos poderiam ter sido evitados. Neste vídeo, você vai conhecer construções reais que desafiam os limites da segurança. Lugares onde pequenas falhas se transformaram em grandes ameaças e onde o risco faz parte da rotina. Prepare-se, porque o que você vai ver a seguir não é apenas impressionante. É um lembrete de que, às vezes, até as maiores criações humanas podem estar muito mais próximas do colapso do que imaginamos. Uma das construções mais impressionantes e, ao mesmo tempo, mais perigosas do mundo está localizada na China. À primeira vista, ela parece apenas mais uma obra grandiosa da engenharia moderna. Uma ponte suspensa atravessando um vale gigantesco, cercada por paisagens quase inacreditáveis. Mas o que não aparece nas fotos é o que realmente assusta. Essa ponte foi construída em uma região onde as condições climáticas são extremamente instáveis.
Ventos fortes atravessam o vale com frequência, criando rajadas imprevisíveis que colocam pressão constante sobre toda a estrutura. E aqui está o detalhe que poucos conhecem. Pontes suspensas não são totalmente rígidas. Elas são projetadas para se movimentar. Um leve balanço é considerado normal, faz parte da engenharia. O problema começa quando esse movimento deixa de ser previsível. Motoristas que já passaram por essa ponte relatam uma sensação difícil de descrever. Em certos momentos, é possível sentir o carro sendo levemente deslocado, como se a própria estrada estivesse viva, reagindo ao ambiente ao redor. E isso não é apenas impressão. Quando ventos muito fortes atingem a estrutura, o equilíbrio da ponte pode ser comprometido. Pequenas oscilações começam a surgir e, dependendo da intensidade, elas podem se amplificar. Agora, imagine estar no meio dessa travessia, sem ter como voltar, dependendo completamente de uma estrutura que está sendo testada pelos limites da própria natureza. O mais impressionante é que, mesmo com esses riscos, milhares de pessoas utilizam essa ponte todos os dias. Para elas, aquilo faz parte da rotina. Mas a verdade é que, em situações extremas, basta um único fator fora do controle para que tudo mude em questão de segundos. E essa definitivamente não é a única construção onde isso acontece. Se no caso da ponte o perigo vem da força da natureza, aqui ele começa com algo ainda mais imprevisível: decisões humanas. Em uma grande cidade, um projeto ambicioso começou a sair do papel. Um prédio moderno, com estrutura arrojada, pensado para impressionar e para se tornar um novo símbolo daquela região. No início, tudo parecia sob controle. A construção avançava rapidamente. Prazos estavam sendo cumpridos e, externamente, a obra transmitia a imagem de sucesso. Mas por trás dessa aparência, pequenos sinais começaram a surgir. Rachaduras discretas apareceram nas paredes ainda durante a construção. Nada que chamasse muita atenção no começo. Algo que poderia ser facilmente ignorado ou tratado como um detalhe comum. Mas não era. Com o tempo, essas fissuras começaram a se expandir. A estrutura, que deveria estar sólida, passou a apresentar comportamentos inesperados. Pequenos desalinhamentos começaram a aparecer, e a base do prédio começou a dar sinais de que algo não estava certo. E mesmo assim, a obra continuou. Decisões foram tomadas, ajustes foram improvisados, e o projeto seguiu em frente, como se o problema pudesse simplesmente desaparecer. O resultado? Um prédio concluído, mas com dúvidas que nunca foram totalmente resolvidas. Hoje, essa estrutura ainda está de pé. Pessoas entram e saem todos os dias, trabalham, vivem suas rotinas, sem perceber que estão dentro de uma construção que já deu sinais claros de falha. Especialistas que analisaram casos como esse são diretos. Quando uma estrutura começa a apresentar problemas ainda na fase de construção, isso pode indicar falhas muito mais profundas, escondidas onde não é possível ver. E o mais preocupante é que esses problemas não costumam desaparecer. Eles evoluem, lentamente, silenciosamente, até o ponto em que a estrutura já não consegue mais sustentar o próprio peso. E quando esse momento chega, não existe aviso. E não existe tempo para reagir. Porque, diferente da ponte, onde o perigo pode ser sentido, aqui, ele pode estar escondido bem debaixo dos seus pés. As barragens são uma das maiores criações humanas para controle de água, capazes de armazenar milhões de metros cúbicos e gerar energia para milhões de pessoas. Elas são vistas como uma maravilha da engenharia, mas por trás de sua grandiosidade escondem um risco silencioso que poucas pessoas percebem. Quando uma barragem é construída, ela é projetada para suportar uma enorme pressão da água acumulada em seu reservatório.
A teoria é simples. Quanto maior a barragem, maior sua capacidade de suportar essa pressão. No entanto, por mais que a engenharia moderna tenha feito progressos incríveis, até mesmo as barragens mais avançadas têm seus limites. O problema é que falhas pequenas, invisíveis aos olhos desavisados, podem passar despercebidas por anos. A água, com seu peso massivo, exerce uma força constante sobre a estrutura. Mesmo o menor vazamento, uma rachadura microscópica, pode crescer de forma exponencial, criando uma falha potencialmente catastrófica. O mais aterrorizante é que essas falhas não dão aviso. Elas podem começar discretamente, com uma leve infiltração, um som abafado ou uma leve vibração nas paredes. Mas à medida que a pressão aumenta, o risco também cresce. O que parecia ser um pequeno problema pode rapidamente se transformar em uma catástrofe. Barragens como a de Banqiao, na China, mostram o quão mortal pode ser uma falha estrutural. Em 1975, uma falha na barragem levou a uma inundação massiva, matando cerca de 171 mil pessoas e afetando milhões. O que começou como um pequeno defeito em uma parede da barragem se transformou em uma tragédia sem precedentes. E a parte mais aterrorizante: o risco nunca desaparece. Uma barragem pode permanecer em funcionamento por décadas, mas uma falha silenciosa pode estar se acumulando sob a superfície, esperando o momento certo para se manifestar. Imagina viver nas sombras de uma construção como essa, sem saber que a sua segurança está sendo testada por algo que está à vista, mas fora de alcance. O medo de uma falha iminente é algo que muitos nunca imaginam, até que seja tarde demais. E o que torna tudo ainda mais assustador é que essas falhas podem acontecer de forma inesperada, no momento mais improvável. Quando a pressão do reservatório se torna muito grande, quando os reforços estruturais não são mais suficientes para suportar o peso da água, o que antes era uma grande conquista de engenharia pode se transformar em um desastre irreversível. Em muitos casos, não há tempo para evacuação, não há tempo para se salvar. A água, que antes era controlada, se torna um monstro imprevisível e destrutivo, levando tudo pela frente em uma torrente implacável. Assim como as falhas na ponte ou no prédio, a barragem, com sua grandiosidade e aparente invencibilidade, se torna uma armadilha invisível, esperando apenas o momento de explodir. A maior lição de todas: o risco nunca desaparece, ele só cresce. E enquanto a água continua a ser armazenada, você pode se perguntar: como podemos garantir que esses gigantes de concreto e aço nunca falhem? Depois de tudo isso, pode parecer que esses riscos estão distantes da nossa realidade. Pontes gigantes na China, prédios em grandes metrópoles, barragens colossais espalhadas pelo mundo. Mas o perigo nem sempre está tão longe assim. Existem estradas construídas em lugares tão extremos que qualquer erro pode ser fatal. Em regiões montanhosas, por exemplo, existem caminhos estreitos, esculpidos diretamente na rocha, sem espaço para erros, sem proteção adequada e, muitas vezes, com centenas de metros de queda logo ao lado. Dirigir por esses lugares não é apenas uma questão de habilidade, é uma questão de sobrevivência. Motoristas que enfrentam essas rotas relatam uma tensão constante. Cada curva esconde um novo risco, cada trecho pode estar comprometido e, em muitos casos, não existe alternativa. Aquela estrada não é uma escolha, é a única opção. E o problema não está apenas na geografia. Chuvas intensas podem transformar completamente o cenário em questão de minutos. O solo começa a ceder, pedras se soltam e aquilo que parecia sólido simplesmente desaparece. Existem registros de estradas inteiras sendo levadas por deslizamentos, carros arrastados, rotas desaparecendo do mapa quase instantaneamente. E o mais assustador
é que muitas dessas estradas continuam sendo utilizadas todos os dias. Pessoas passam por ali confiando que vão chegar ao destino, sem saber se aquele caminho ainda vai existir na próxima hora. Diferente de uma falha estrutural silenciosa. Aqui o perigo é visível, mas isso não o torna menos mortal, porque no fim das contas, tudo se resume a um fator em comum entre todas essas construções. Seja uma ponte balançando com o vento, um prédio com falhas escondidas, uma barragem sob pressão ou uma estrada à beira do colapso, todas elas dependem de algo que nem sempre pode ser controlado. E quando esse limite é ultrapassado, não importa onde você esteja, o risco deixa de ser uma possibilidade e se torna realidade. No final das contas, todas essas construções têm algo em comum. Elas foram criadas para facilitar a vida humana, para conectar lugares, proteger cidades, permitir avanços, mas ao mesmo tempo, cada uma delas carrega um risco que nem sempre é visível, porque a verdade é simples. A engenharia pode prever muita coisa, mas nunca tudo. E quando os limites são ultrapassados, quando a natureza pressiona ou quando decisões falham, até as estruturas mais impressionantes podem se tornar ameaças silenciosas. O mais inquietante é saber que neste exato momento existem pessoas atravessando pontes instáveis, trabalhando em prédios comprometidos e passando por caminhos onde o perigo está a poucos metros de distância. E talvez você nunca perceba isso, até ser tarde demais. Agora me diz, depois de tudo isso, você realmente confiaria nessas construções?